nós somos o corpo. E esse corpo não está sem cabeça. O cabeça é Jesus Cristo. Ele comanda o corpo. Nós somos um membro desse corpo. Cada um de nós somos um membro. E Jesus veio para nos fazer reinos e sacerdotes. Então fala assim: eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Porque Jesus é o meu cabeça. É o meu cabeça. E Ele fez de mim reinos e sacerdotes. Amém? Amém. Aleluia. Alegre o teu coração, porque hoje eu vou falar da pessoa mais extraordinária de todos os tempos, de todos os milênios, e que poucos já não falam dele muito mais. Jesus. Eu poderia falar de qualquer profeta que está na Bíblia, porque se está na Bíblia é para ser lembrado, amém? Amém. Mas Jesus não está na Bíblia. Ele é a Bíblia. Aleluia. Ele é a palavra. Foi Ele que inspirou a escrever cada nome que aqui está escrito. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, 700 anos antes do nascimento de Jesus, foi profetizado pelo profeta Isaías. Isso está no capítulo 7, versículo 14. O Senhor revelou para ele: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamará o nome dele Emanuel. Aleluia. E sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. E nós estamos aqui porque Deus está conosco, amém? Amém. Você não veio aqui pela sua vontade própria. Sabe por que Deus permite que nós pensamos que nós estamos aqui pela vontade própria? Porque Ele não quer nos manipular. Ele quer que realmente nós queremos estar na presença dEle, né? Essa não é a palavra que eu li, isso foi só uma introdução, por isso não disse, né? Mas está aqui para confirmar o que eu falei. Mas eu gostaria de convidar toda a igreja a abrir no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4. Então, lá onde eu disse, enquanto vocês procuram, eu vou aqui falando, porque nós vamos ler juntos, amém? Amém. Lá onde eu disse, Isaías capítulo 7, foi profetizado através do profeta Isaías, mas revelado pelo próprio Deus, de que nasceria um menino, e o nome dele seria Emanuel, Jesus, Deus conosco. Ele viria para poder salvar a humanidade, resgatar novamente a humanidade que havia se perdido pelo pecado. Então, isso aconteceu. Isso é verídico. Foi 700 anos antes, mas 700 anos, depois de 700 anos depois, um anjo chamado Miguel visitou uma virgem chamada Maria. Está lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Se você traz caneta e papel para a igreja, é bom você anotar tudo que o pregador fala, porque só assim você terá certeza de que ele pregou de quem ele está falando, Jesus. Se está na Bíblia, se está escrito, é verídico, é verdade. Eu creio. Sempre quando alguém me fala alguma palavra que eu não estou lembrando que eu li na Bíblia, eu pergunto: aonde está? Onde está escrito isso? Porque quando a pessoa me fala onde está escrito, eu vou lá onde está escrito e vou ler. E nesse momento o Espírito Santo vai me revelar mais do que aquilo que o irmão disse. Porque se ele é o verbo, eu estou conversando com ele. É o único livro na face da terra que você consegue ler junto com o autor.
Já passaram mais de 2000 anos. Já passaram séculos. E esse livro continua sendo o mais vendido em toda a terra. Todos os escritores, pode ser best-selling. Todos, aqueles que escrevem sobre o que está escrito aqui, vendem muito. Porque a unção está no que está escrito aqui. Não é de quem escreveu. Pode ser best-selling. Mas esse aqui, não tem nem como, não, eu acho que nem tem nome, né? Não sei depois de best-seller o que é. Esse é eterno. Esse é real. Esse é verdadeiro. Esse é advogado. Ele é intercessor. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um que está lendo. Olha para você ver se tem algum livro que você consegue ler dessa forma. Não existe. E é disso que nós precisamos se lembrar todos os dias. E muitas vezes nos esquecemos que o Deus conosco está verdadeiramente conosco. Então eu te convido, quando não se lembrar, abrir a Bíblia. E o Deus conosco vai começar a te mostrar o que Ele escreveu a seu respeito. Amém? Amém. Então aqui em Isaías 53, a partir do versículo 4, eu quero ler aqui para a gente ler a mesma versão, né? E quem quiser ler junto comigo, pode ler, porque é a mesma coisa, tá bom? E está escrito assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andamos Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Amém. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contara o tempo da sua vida, porquanto foi cortada da terra dos videntes, e pela transgressão do povo foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano da sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. o trabalho da sua alma, Ele ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Essa foi a revelação que aconteceu depois que Jesus nasceu. Jesus cresceu, Ele nasceu, Ele viveu, Ele ensinou, e a palavra de Deus fala lá em João 21, 25, diz que Jesus realizou ainda muitas outras coisas, aos quais se fosse escrita uma por uma, creio que ainda no mundo inteiro não caberia os livros
que escrevessem. Então, por causa desses milagres verdadeiros do reino que Jesus trazia, ele começou a ser perseguido por aqueles que queriam ter fama, por aqueles que queriam ser importante, que queriam viver com polpa, que eram os fariseus. Eles conheciam a palavra daquela época. Ainda não existia o Novo Testamento, mas eles tinham a lei de Moisés. E eles sabiam que ia acontecer, mas eles não acreditavam que nasceria de uma mulher. Eles não acreditavam que um Deus pudesse nascer de uma mulher. Só que o nosso Senhor, ele se despojou de toda a glória. Ele veio do céu e se fez homem, como eu e você, para poder sentir as nossas dores. Por isso que ele entende-nos. Eu posso não te entender. Você pode não entender o irmão. O irmão pode não te entender. Mas Jesus te entende. Amém. Porque ele se vestiu com aquilo que nós somos. E nós só somos o que somos porque o Pai, Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos criou a imagem e a semelhança dele próprio. E Deus, ele não aceitou o desligamento que ele tinha colocado em nós com ele, através do Ruach. Ele soprou o fôlego de vida dele em nós. E quando o homem caiu pelo pecado, e ele percebeu que tinha perdido a presença. Quando nós perdemos a presença, é como se estivéssemos mortos espiritualmente. Então a presença de Deus é o bem maior que um ser humano pode ter. Na presença de Deus, nós temos a essência da vida. Sem a presença de Deus, você não tem a essência da vida. Você só tem a vida. E mesmo assim, porque Deus te deu. Aleluia. Mas quando você tem a presença, você tem a essência. Você tem o fundamento da sua própria existência, que não está na terra, está em Deus. Glória a Deus. E Deus é santo, santo, santo. É impossível nós, pecadores, ver Deus face a face. Então, ele envia o Filho, Jesus, Oh, glória. o nosso resgatador, para poder vir e resgatar de novo a nossa essência divina. Quando que isso acontece, diaconisa? Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador. Quando nós reconhecemos de verdade que Ele se despojou da glória, que Ele veio nos resgatar, se entregou em nosso lugar. Nós lemos aqui em Isaías 53, tudo o que aconteceu com Ele. As nossas dores e as nossas enfermidades foram lançadas sobre Jesus. A dor e o castigo que era para vir sobre mim, sobre você, foi lançado sobre Jesus. E quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confessamos Ele diante dos homens, assim, eu creio que Ele é meu Salvador. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Então, eu te convido, se você aceitou Jesus só no seu coração e não declarou perante o homem, eu te convido a declarar. Porque quando você declara, é assinado no céu com caneta de sangue o seu nome. Aleluia. E o inimigo não tem mais poder sobre nós. Glória a Deus. Porque todo castigo que era para vir sobre nós, Jesus levou na cruz. Aleluia. Irmãos, Ele foi calado. Ele foi mudo. Porque Ele precisava passar por isso no nosso lugar. Nós não aguentaríamos. Eu e você não aguentaríamos. Nós ia murmurar, gente. Na primeira chicoteada nós já ia
murmurar. No mínimo nós ia xingar quem estava nos batendo. No mínimo. No mínimo nós ia, porque hoje tem um dizer no mundo, uma frase que fala quando alguém está sofrendo alguma coisa e que jamais vamos sofrer como Cristo, por isso ele já sofreu, está consumado. A pessoa fala assim: eu não joguei pedra na cruz, não é? Quem já ouviu isso? Por que eu vou passar por isso? Eu não joguei pedra na cruz, né? Olha, pois eu digo que nós jogamos sim. Porque todos aqueles homens que atacaram Jesus, que prenderam Jesus, que chicotearam Jesus, toda a dor que Jesus passou, foi para que eu e você fôssemos salvos. Se Jesus não fosse para a cruz, nós iríamos para o inferno. Se Jesus não fosse para a cruz, nós não iríamos para o céu. Nós não teríamos vida eterna. Não existe outro bem maior do que a presença. Glória a Deus. Ela não precisa vir com purpurina. É verdade, Deus. Ela não precisa ter brilho. Porque esse Deus, ele é onipresente. Sabe o que é onipresente? Onipresente é algo que tem toda a presença. Aleluia. E toda é geral. Não tem outra. É toda. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquele lugar que depois que nós paramos de pecar, não vamos mais. Eu sinto em te dizer, se você não sabia, Jesus vai lá. Se Jesus não fosse lá, eu e você não estaríamos aqui. Ele vai lá resgatar aqueles que é dele, está no lugar errado. Obrigado, Senhor. Ele vai. Aleluia. Só o Espírito Santo de Deus pode vencer as trevas. Aleluia. Eu e você não. Mas Jesus, ele entra nas trevas e dissipa as trevas e faz raiar a luz em qualquer lugar da terra. O lugar mais escuro, mais tenebroso, o Espírito de Deus faz raiar a luz. Glória a Deus. Em João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo o que existe, sem ele nada teria sido feito. E ele venceu as trevas, e ele é a luz dos homens. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui, porque ele foi nas nossas trevas e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do seu amor. Aleluia. Nada mais é vir na igreja do que reconhecer o sacrifício de Jesus. Glória a Deus. Se você entra no culto de domingo, de quarta, qualquer dia, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, reconhecendo isso tudo que eu já disse, você não precisa se preocupar com o resto. Porque enquanto você adora, ele intercede por você junto ao Pai. Aleluia. O próprio Jesus. Glória a O Deus. próprio Jesus lança fora todo o mal. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que foi para destruir as obras do maligno. É que o Jesus se manifestou. Aleluia. Então você não precisa, se você tem Cristo, se você já confessou Jesus, você não precisa temer mais nada. Não precisa temer mais nada. Porque Jesus já venceu. Ele fala assim: no mundo tereis aflição, mas eu venci. E vocês também vão vencer. Tudo que Jesus passou foi para que eu e você adquirimos confiança, certeza, convicção. Você não precisa ver o extraordinário para acreditar. É verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é verdade. Aleluia. Você acreditando ou não. Por isso você nunca vai me ver pregando e falando: você acredita? Você tem que acreditar. Eu nunca vou dizer isso. Porque eu sei que eu estou falando a verdade. E essa verdade não é minha. É do próprio Deus. É do próprio Cristo. E Ele por si próprio tem o poder de desmistificar todo engano.
Aleluia. E o inimigo quer nos fazer achar que nós não podemos, que nós não temos condição, porque nós pecamos, porque nós fizemos isso de errado, porque nós fizemos aquilo outro de errado. E aí começa a acusação na nossa mente, nós começamos a se achar desmerecedor, sem qualificação nenhuma para nem ter a presença de Deus. Imagina para receber uma vitória. Aí começa a vir a baixa estima, o complexo de inferioridade, começa a se sentir menos do que o irmão, menos do que o outro que tem tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, sendo que Deus, antes da criação do mundo, Ele fez tudo para mim e você. Tudo. Tudo que você sonha, tudo que você deseja, se não for para te afastar da presença de Deus, Ele te entrega. Ele só não te entrega se for para afastar a presença dele da sua vida. Sabe por quê? Deus está nem aí pelo que você tem. Deus está nem aí pelo que você faz. Deus quer você. Deus quer você. Aleluia. Sabe aquela sensação que a gente tem como humanos? Eu quero ser amada. Eu preciso de alguém que me ame. Eu preciso de alguém que me abrace. Eu preciso ser reconhecida como uma pessoa. Eu preciso me sentir pertencente a uma família, a uma pessoa. Sabe esse sentimento? Quem coloca dentro de você é Deus. E o inimigo quer pegar ele e fazer você se sentir: eu não tenho quem me ama. Ele troca. Eu não tenho quem me ama. Eu não tenho quem me abraça. Eu sou sozinha. Ninguém gosta de mim. Ninguém. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando pelo homem. Mas o homem só tem para dar se tiver Deus. O homem, quando eu falo homem, eu estou falando humanidade. É homem e mulher. Tá bom? Estou falando homem. Estou falando humanidade. O homem, sem Deus, ele é mau. Mas com Deus, ele tem amor. Aleluia. Por quê? Deus é amor. Glória a E Deus. todos que têm Deus amam. Aleluia. Então, quando nós estamos desejando isso, é o Senhor soprando. Você está me querendo. Você está me querendo. Você está me desejando. É o meu espaço que você está vendo manifestado dentro do seu sentimento. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero te abraçar. Porque eu quero andar com você. Eu quero que você me pertença. É essa a verdade. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim: o querer vem do Senhor. E o realizar também. Por que a gente espera que quem realiza esse desejo é alguém humano, como nós? Aleluia. Porque na verdade, esse humano que nós estamos esperando, está esperando a mesma coisa de nós. Eu costumo dizer, alguém tem que dar o primeiro passo. Aquele que sente a presença primeiro. Aquele que se sente amado por Cristo primeiro. Foi assim que eu aprendi a amar. Eu fui uma menina que cresci sabendo que eu era amada, mas nunca ouvi. Minha mãe nunca disse eu te amo para mim. Meu pai nunca disse eu te amo, mesmo sabendo que eu era menina dos sonhos dele. Ele já tinha filhos homens. E quando eu nasci, eu era a menina que ele queria. Então eu sabia que ele me amava. E eu cresci sabendo que ele me amava, mas nunca ouvi ele dizer que me amava. Então eu criei em mim um sentimento de desamor. E eu não sabia dizer eu te amo, porque eu nunca tinha ouvido. Como que uma criança aprende? Não é ouvindo? Você pode não só fazer, você tem que falar. O meu pai fazia tudo, eu era a menininha do papai. Não tinha falta de nada. Mas eu não ouvia ele me dizer, então eu não sabia falar. E quando meu pai faleceu, com 52 anos, tendo um infarte,
Eu tinha ido na empresa dele para poder falar para ele que eu o amava. E eu não consegui dizer. Eu cheguei lá à tarde, sentei, ele veio, me abraçou, né, aquele carinho todo. Já queria logo fazer um lanche, que brasileiro é assim, você chega e já quer logo te dar comida. E eu não saí, fui embora e não tive coragem de dizer que eu o amava, porque eu não sabia dizer, eu só sabia sentir. E eu fui para casa e naquela madrugada o Senhor recolheu meu pai, com um infarto fulminante, com 52 anos. E eu não acreditava que ele tinha morrido sem eu dizer que o amava. E aí o que aconteceu? Começou a vir o remorso. Não tinha mais jeito. E por ele ter passado na casa dos meus outros irmãos antes de morrer, todos nós já éramos casados, mas só eu tinha dado netos para ele ainda, porque eu casei cedo e tive minha filha com 19 para 20 anos. Então, ela teve o privilégio de conhecer o meu pai e andar com ele 6 anos. E então eu me sentia privilegiada por ter sido a única mulher gerada por ele, escolhida por Deus pela semente dele, e eu ter dado fruto antes dele morrer. Eu ainda dei uma outra menina para ele. Então você já imagina o lugar que a minha filha vivia, né? E aí eu olhava ele no caixão e falava assim: por que o Senhor não passou lá em casa para mim dizer que te amava? Mas não adiantava. Porque nós sempre estamos esperando que venha até nós, não é? Eu fui lá e não falei. E quando ele morreu, eu ainda cobrei dele ele não ter ido para ouvir antes de morrer. É mesmo humano isso, né? E aí eu, depois de tudo isso, eu tomei uma decisão na minha vida de dizer que amo. Fui visitar a minha mãe e disse para ela estava em pé na pia, e eu disse: mãe, o meu pai já foi e eu não consegui dizer, mas a partir de hoje eu quero te dizer que te amo. Aleluia. A minha mãe chorou muito, porque ela também nunca tinha ouvido que amava, alguém amava ela. O meu avô nunca disse para ela que o amava. A minha avó nunca disse que amava. Por que a gente pensa que só porque a gente ama o outro deve saber? A gente quer que o outro seja adivinho? Nós amamos, temos que dizer. Temos que agir como quem ama e falar que é amor. Nós precisamos. Aleluia. Porque eu sei quando não tem mais tempo para dizer o que se sente. E eu pedi muitas vezes perdão ao Senhor. E um dia o Senhor falou para mim na minha casa: filha, como que você quer que dizem que te ama se você não diz que está amando? Quer que eu te ensino? O Espírito Santo perguntou para mim: quer que eu te ensino como demonstrar amor? Como se sentir amada? Foi assim que ele disse. Você quer que eu te mostre como é se sentir amada? Eu falei: por favor. Por favor, porque eu já te sirvo há tantos anos. E eu tenho uma lacuna dentro de mim. Porque por mais que já demonstrassem tantas pessoas que me amam, eu nunca me senti amada. Eu preciso ouvir. Falei para o Espírito Santo. E naquela hora o Senhor falou assim: filha, você é órfã de pai vivo. E isso não tem cura. Só tem você ir para o lugar certo do pai verdadeiro. E eu falei: quem é o pai verdadeiro? É o Senhor? Ele disse: sim. Eu falei: então me entrega esse amor. Porque eu sei que o Senhor me ama, mas o Senhor também não fala. Porque nós transferimos para Deus tudo aquilo que o homem faz conosco. O homem faz e a gente transfere para Deus. Por isso que o filho que não se sente amado pelo pai, ou sente que o pai não é um pai que ele queria, ele tem dificuldade de amar Deus como pai. Mas Deus é o nosso pai. Amém? Amém. E aí naquele dia o Senhor falou assim para mim. Eu, uma moça assim, eu me sentia amada, mas eu tinha necessidade de ouvir. Então, sabe uma pessoa que tem tudo, mas sente falta da coisa mais preciosa? Por isso que nada substitui o amor.
Nada substitui o nosso Deus. Você pode ter toda a riqueza do mundo. Filha, você quer ouvir que alguém te ama? E eu falei, ai Senhor, eu quero. Porque eu queria ouvir auditivo, sabe? Eu não queria mais sentir. Eu queria ter certeza ouvindo. O Senhor falou assim, então fala. Aí eu falei, mas eu vou falar. Ele falou, então fala. Filha, você quer se sentir abraçada? Aí eu quero, então abraça. Filha, o que você quer? E eu falei para ele tudo o que eu quero. E ele disse, então faça. Porque quando você fizer, a outra pessoa que vai receber isso, vai receber o que eu coloquei dentro de você. Aleluia. E aquela pessoa vai receber o que eu estou te dando. E ela vai começar a não dar só para você, mas para todos que nunca tiveram. Isso é ministração de amor. Então quando você estiver carente, dê carinho. Quando você quiser abraço, abrace. Quando você quiser amar, ser amado, ame. Aleluia. Nunca é sobre o outro. Aleluia. Será sempre sobre nós. Glória a Deus. E isso é Jesus. Porque eu disse no começo que nós somos o quê? Templos, reinos. O que é reino? É uma terra. É um reino. Não é o rei. O rei é Jesus. E ele habita em nós porque somos o reino, o ambiente, o templo, o lugar onde ele quer morar. Sacerdotes. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que levanta altares. Aquele que adora a Deus, aquele que ora, aquele que presta culto. Esse é sacerdócio. Ok? Não estou falando de ministério eclesiástico, pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas, diáconos. Não. Mestres, eu estou falando do Rei dos Reis. Aleluia. Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus de toda a eternidade. Aquele que escolheu você. Aquele que mandou Jesus e levou tudo isso que você já não está aguentando suportar mais. Ele levou. Ele veio, nasceu, cumpriu a profecia, fez mais do que aquilo que o homem podia ver, e ele ressuscitou. Hoje nós temos um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado, vivo. Ele ouve, ele anda, ele fala através de nós. Aleluia. A morte e a vida está na ponta da língua. Você pode matar ou você pode fazer viver. Então, quando você precisa de vida, onde é que está a vida? Na ponta da sua língua. E se você quiser morrer, onde é que está a morte? Na ponta da sua língua. Quando você murmura, quando você amaldiçoa, quando você fala coisas que ferem, você está matando. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele que chama o seu irmão de louco é amaldiçoado. Pode ir ser queimado no fogo eterno. Sabia que nós não podemos chamar o nosso irmão de louco? E o mundo faz isso parecer normal para nós. Em frases supérfluas. Frases banais. Ai, você é louco. Ai, você é isso. Não, não é louco. A loucura é algo que deixa a pessoa desconectada de Deus. Então, chamar o irmão de louco é como se falando assim, você não pertence ao mesmo que eu. Então, nós não podemos fazer isso. Se tem o hábito, se tem o costume, comece a treinar, parar de dizer. Porque se você começou a falar, se você fala, não é porque você acha e porque você quer. É porque você acha que isso faz parte da frase que você está dizendo. Só que o inimigo da nossa alma, ele não quer saber se faz parte ou não. Você falou, ele pegou. E o que ele pega, ele usa como arma contra quem você falou, não, contra a sua vida. A arma é você que entrega para o inimigo. Ele não faz nada que você não dê autorização para ele. Nada. Entenda isso. Se você não der autorização para o inimigo, se tinha alguma coisa ruim acontecendo na sua vida, se tem alguma coisa mal, e você fala assim, eu não aceito, porque eu sou filha de Deus,
Altíssimo acabou o efeito da coisa ruim. Aleluia. Você acredita nisso? Amém. Porque é verdade. E eu não quero só que isso fique como informação na sua vida. Eu quero que isso fique como declaração perpétua para você dizer. Eu quero que você aprenda. É isso que nós viemos fazer na casa de Deus. Ele falar para nós o que Ele quer que nós façamos para receber a vitória. Porque a terra Deus deu aos homens. Deus não vai vir aqui na terra fazer nada para você. Deus vai te preparar para fazer e receber a sua própria vitória através da vida dele. Glória a Deus. Ele vai fazer você ser capaz. Ele vai fazer você vencer todo o mal. E o maligno não vai te tocar. Porque nós lemos aqui. Coloca aqui, irmã, 53, 4. Nós lemos aqui, Ele levou sobre a cruz. Quando você estiver naquele estágio de não suportar, quando você disser, eu não suporto mais, abre Isaías 53. E o castigo que era para vir sobre mim, Ele levou na cruz do Calvário. Quando você estiver pensando, o inimigo estiver falando assim, você merece passar isso que você está passando. Às vezes nem é pensamento, agora às vezes é a boca de outro que o inimigo usa mesmo, né? Para falar pra gente, você merece passar por isso aí. Se você não tivesse feito isso, isso e isso, você não estava nessa situação. É por isso que você está aí, mas não, é mentira. É mentira. Porque no dia que você confessou o Senhor, os seus pecados foram perdoados. Diaconisa, mas eu continuo pecando. Continua. E agora eu vou falar e você não vai se escandalizar porque eu vou explicar. Até aquele pecado que você ainda vai cometer, até o dia de Jesus voltar, ele já foi perdoado. Aleluia. Ele já foi perdoado. Glória a Deus. Por isso que muita gente se escandaliza com a ceia. Fala que a ceia é para os santos. Não, a ceia é para o pecador. Não se escandalize, eu vou explicar e é bíblico. Na última ceia, quando Jesus serviu os discípulos que andavam com ele, a ceia é uma comunhão, amém? É quando nós estamos juntos no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus, em memória do sacrifício de Jesus, que é esse Jesus que nós estamos falando. Ele disse assim, este é o pão que representa o meu corpo, que eu vou entregar em favor de vós. Pronto, é o corpo. O castigo que era para vir sobre nós foi sobre o corpo de Jesus. Ele estava avisando, eu estou indo fazer algo que vocês não conseguem, mas eu vou fazer para aquilo que mataria vocês, morrer na minha carne. Porque se isso morrer na carne de vocês, vocês não têm salvação. Então eu vou levar, estou pegando agora o pecado e vou para a cruz. Lá eles vão me maltratar, castigar, mas minha carne vai morrer. Mas no dia que vocês lerem essa palavra, vocês vão se lembrar que eu entreguei o meu corpo para vocês não sofrerem, para vocês não serem castigados. E o cálice, é o meu sangue, que eu derramarei em favor de muitos, não é todos. Sabe qual é o segredo? Eu derramarei o meu sangue para o perdão do pecado de muitos, porque é só para aqueles que se arrependem, só para aqueles que reconhecem que pecou, se arrepende, se humilha, pede perdão e se levanta. O sangue de Cristo é para esses. Você sabia que quando você ir para o céu, você não vai prestar conta para o julgamento? Quando chegar o dia do julgamento, você não vai prestar conta do seu pecado? Não vai. Posso te explicar? Não precisa jogar pedra em mim. Sabe por que você não vai prestar conta? Porque você vai ter que prestar conta do sangue do Filho de Deus, que Ele derramou e você não usou, desperdiçou, não pediu para que o sangue te lavasse. É isso. Então,
Pecamos. Mas se o sangue já foi derramado, você já tem o direito ao perdão. Mas precisa se arrepender. O perdão não é um sentimento, é um reconhecimento. Eu reconheci que eu pequei, né? Vou dar um exemplo. No dia da ceia, eu descobri, eu me lembrei, o Espírito Santo me trouxe aqui. Eu acabei de fazer algo que, meu Deus, se Deus não me perdoar, agora mesmo eu estou condenada. E tá mesmo. Se Deus não perdoar, não tem jeito. Só que Deus não vai pagar o preço de novo para te perdoar. Ele já pagou. Você só precisa pedir o sangue dele sobre você. Senhor, aquele sangue que o Senhor derramou, joga sobre mim. Derrama sobre mim. Eu quero ser lavada. Eu quero ser perdoada. Porque eu quero fazer em memória do Senhor. Agora, eu estou indo ali. Senhor, eu oro. Antes, tá? Não é vir tomar como se fosse uma coisa para matar sua fome. Não. Porque é perigoso. Se você não se arrepender, se você tomar a ceia sem consciência do seu pecado, você não está dando importância para o sangue que foi derramado. Isso está na Bíblia. Se você não entender, quero dizer que posso discipular sobre isso, pode me ligar e eu vou explicar melhor na palavra. Mas essa é a verdade e é bíblico. Qual é a verdade? A minha? Não, o que está escrito. O que está escrito é verdade. Tirando daí, é doutrina do homem. Ok? Antes de Jesus ir para essa ceia, última parte para terminar. Eu ia ficar até a noite, mas eu decidi agora terminar no horário para a gente almoçar, amém? Aleluia! Antes de Jesus ir para essa ceia, voltando para o Getsemane, eu falei que ele estava vestido de humanidade. Ele não estava Deus. Ele conhecia Deus, porque ele tinha vindo de lá. Ele tinha se despojado da glória, então ele não estava em glória. Ele estava de homem. Ok? Então, ele como homem, convidou 3 amigos para ir orar com ele. E chegou lá e o que ele disse? O meu espírito está atribulado, angustiado. Mas ele estava falando da humanidade dele. Para mostrar para eu e você que um dia nós íamos nos angustiar. Um dia nós íamos nos atribular. Nós íamos chegar num estágio que a gente ia pensar que não ia aguentar. Você já chegou nesse estágio algum dia? Mas nós murmuramos. A gente não fala assim, tira de mim esse carro se for possível, faça a sua vontade. A gente não fala isso. A gente fala assim, eu não aguento mais. Meu Deus, né? Mas só que Jesus sentiu isso que a gente sente para ele nos perdoar. Se ele não entendesse a humanidade, como que ele ia nos perdoar? Sendo Deus, santo. Não tinha como. Sabe por que você não perdoa seu irmão? Porque você não está na pele dele. Você está na sua. Você está na sua vaidade, no seu orgulho, no seu achismo de que está certo em tudo. Por isso que você não perdoa. Então Jesus veio para poder sentir isso. E nos ensinar que mesmo sentindo isso, nós precisamos perdoar. Ele decidiu. E aí, ele pega e fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Por que ele falou isso? Eu, como homem, não aguento. Mas eu quero fazer a sua vontade. E eu sei que se eu fizer a tua vontade, você vai me dar a vitória. Aleluia! Então, se você fizer a vontade de papai, se você obedecer, ele vai te dar a vitória. Glória a Deus! Jesus mostrou isso como homem, antes de ir para a cruz. Ok? Ele pediu 3 vezes. Se você ler lá em Mateus 26, a partir do 39, 36, para aí. Lê lá Mateus o capítulo todo. Esse é bem grande, mas conta a história toda, que vai fazer você ter entendimento. Amém? Amém. E aí, o que aconteceu? Deus lhe falou, não, você não vai? Deus não disse que você não vai. Ele tinha que ir. Porque
se ele não fosse, eu e você nem estava aqui hoje conversando sobre isso. Nós estávamos em outro lugar, pensando que estava bem, porque a gente estava vivendo o melhor da terra, porque era só o que a gente ia ter. Mas nada. A eternidade já não tinha direito. Mas Deus venceu. Porque Jesus, ele veio para ir para a cruz, ok? Sabe por que ele tinha medo? Por que ele orou do cálice? Sabe o que representa o cálice? A ira de Deus. Gente, Jesus tomou a ira de Deus no nosso lugar. A ira que Deus tinha pelo pecado que a gente comete, Jesus bebeu ela e transpirou através do sangue dele. Lavou. Lacaei, chamacia. Aleluia, Jesus. Derenamassou. O sangue de Cristo nos lavou. O sangue de Cristo tem poder. Não é você, não sou eu. É o sangue que ele bebeu para nos salvar. Nós não merecemos mesmo. Não deixe o inimigo falar na sua mente. Você não merece. Te dá tristeza, angústia e opressão. Te leva à depressão e taca enfermidade para você sofrer. Não aceite. Existe doença porque a nossa carne envelhece e a gente não faz tudo que precisa para ela ter saúde. Não vamos no ginásio, não comemos saudável, fazemos tudo errado e queremos ser forte. Mas eu estou falando daquilo que nos oprime a mente e rouba toda a nossa força do nosso corpo. Entende? Quando o meu pecado e o seu pecado veio sobre Jesus, ele falou para o quê? Pai, por que me desamparaste? Porque nessa hora Deus se afastou dele. Era esse o medo que ele tinha. Não era de ir para a cruz. Era de perder a presença do Pai. Nem que fosse só naquele instante. Porque quando o pecado chega em alguém, Deus não pode habitar. Aleluia, Jesus. Que nós precisamos da presença. Não adianta, você pode ter tudo. Mas se você não tiver a presença, você não tem nada. Porque a nossa vida é 80 anos. Depois dos 70, a palavra fala que é cansaço e fadiga. Você pode viver até 100. Mas você já não vai ter prazer nos desejos da carne que você tem hoje, com 40, 50. É disso. Aishei Samayo. Aleluia, Jesus está na casa. glória a Deus. E Ele quer pegar aquilo que você não suporta e levar. Aleluia. Porque Ele já morreu para isso. Aleluia, Jesus. Aishei Somaranacaere Massai. Deus é um Deus de paz. Tudo que rouba a sua paz não é de Deus. Sabe o que Deus mais odeia? É contenda entre irmãos. Então, se você tem o hábito de falar do seu irmão, pare hoje. Pare hoje. E comece a orar e abençoar a vida do seu irmão. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para ajudar os nossos irmãos a carregar o fardo que eles não aguentam. Ajudar uns aos outros. A palavra de Deus fala. Todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. Ok? Mas todos nós alcançamos o quê? A graça do sangue derramado. Aleluia. Ninguém é melhor do que o outro. Por isso que a palavra fala assim, ó, trate o seu irmão como se ele fosse melhor que você. Quando você faz isso, sabe o que você está sendo? Jesus. Glória a Deus. Quando você trata o seu irmão melhor, você está sendo Jesus na terra. Aleluia, Jesus. Você está imitando ele. Quando ele sentava na mesa com os irmãos, com os discípulos, ele pegava a menor parte do pão e dava a maior para eles. Porque foi assim que eles redescobriram que Jesus tinha ressuscitado. Quando ele entrou na casa junto com os discípulos que estavam indo para Emaús, sentou na mesa, pegou o pão para dividir. Quando ele cortou o pão e ele deu a maior parte para eles,
E um olhou para o outro e falou assim: por acaso quando ele falava o seu coração não ardia? Porque, gente, como o coração da gente não arde sendo bem tratado? Seu irmão tem ali duas coisas, uma menor e uma maior. Aí você vê que ele pega a maior e te dá e fica com a menor. Você não vai amar? Você vai ficar apaixonado por ele. Como não amar Jesus? Ele levou o corpo dele para o nosso não ser maltratado. Como não amar Jesus? Ele derramou o sangue para nos dar a eternidade. Então nós precisamos, Ramachei, sou bem calmo. Só Ele pode nos dar o que a gente não tem e que ninguém tem para nos dar. Porque todo mundo precisa do mesmo. Então nós precisamos amar primeiramente a Deus, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Então nós precisamos de força para amar o Senhor, para não amar nós mesmos mais que Ele. Amém? Amém. E precisamos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Amém? Amém. Mas a gente só consegue amar o nosso irmão quando a gente está amando a Deus. Amém? Amém. Se nós não amar a Deus, a gente não ama ninguém. Porque a gente quer ser amado, não é? Mas quando a gente tem Deus, a gente quer amar. Vamos trocar esse fardo hoje. Aleluia. Vamos parar de querer ser amado e vamos aprender a amar. Porque se todos nós que estamos aqui aprender a amar, nossa casa vai ser amada. Nossos filhos vai ser amado. Nossos amigos vai ser amado. E alguém, quando é amado, aprende a amar. Aleluia. Então hoje você pode sair daqui de alguém que entrou precisando e sair daqui alguém tendo para dar. Amém. Amém? Amém. Essa é a intenção dessa pregação. Que você coloque Jesus no centro. Ele é o único. Glória a Deus. Não tem outra pessoa melhor, maior, soberano e poderoso para se falar do que de Jesus. Aleluia. Nós não estamos aqui por causa do vizinho, nem por causa do irmão. Nós não viemos à igreja por causa da diaconisa Osiana, diaconisa Viviane, pastor Kevin, pastora Rita, pastor Johnny, pastora Regina. Não. Nós os amamos. E gostamos de estar no mesmo ambiente. Quem não gosta de estar no mesmo ambiente daqueles que a gente ama? E é por isso que eles fazem falta para nós. Mas nós viemos aqui porque queremos Deus. Aleluia. Amor de Deus. Porque a nossa presença um ao outro só faz sentido enquanto estamos aqui. Na hora que saímos, é aquilo que nós levamos que vai fazer sentido na segunda-feira. Eu não quero que você saia daqui hoje como sai todo domingo e no outro domingo volta com os mesmos problemas. Ou sai com o mesmo sentimento de carência. Não, você veio, Ramacheiso. Você veio. Aleluia. E se você veio, você tem que sair diferente. Você tem que sair curado. Você tem que sair sem culpa. Você tem que se arrepender. Aleluia. Glória a É por Deus. isso que nós viemos aqui. Para se arrepender. Para ser perdoado. E para voltar a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quer ser a imagem e semelhança de Jesus? Amém. Quem quer deixar na cruz todas as dores, Aleluia. todas as enfermidades, e o castigo que era para vir sobre nós, colocar também na cruz? Amém. Quem quer? Não sou eu que vou tirar, mas é aquele que já pagou o preço para sair de nós hoje. Aleluia. É aquele que sabe a verdade sobre a nosso respeito. Glória a O Deus. Senhor diz assim: olha, eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de bem e não de mal. Os meus pensamentos são maiores do que o seu. Então, para que você vai andar no seu pensamento se é menor do que o de Deus? Pede a Ele para renovar.
a sua mente todos os dias. Senhor, renova minha mente e coloca em minha mente de Cristo. Porque eu quero viver a sua vontade. Porque a tua palavra não me garante que ela é boa, perfeita e agradável. Não é isso que a gente quer? Uma coisa boa, perfeita e uma coisa agradável? Gente, nós estamos procurando, nós estamos desejando tudo que nós já temos por direito. Aleluia. Só basta aprender a perdoar. Aleluia. Só basta aprender a amar. E isso é cada um que vai ter que aprender. Eu não consigo colocar dentro de você, mas eu consigo te amar. Aleluia, Jesus. Eu consigo abraçar você. Glória a Deus. Eu consigo orar e pedir que Deus faça em você. Isso é dar amor. E Jesus faz isso o tempo todo diante do Pai, intercedendo por você, pela sua causa, pela sua família, pela sua saúde, por nós. E esperando que nós se arrependamos para Ele poder jogar o sangue sobre nós todos os dias. Glória a Deus. Amém? Até Jesus voltar vai ser assim. Eu sei que talvez você pense assim, poxa, eu pensei que Deus ia falar, a irmã ia dar uma profecia, que Deus ia me dar alguma coisa que eu estou pedindo. E eu já te digo, eu posso te dizer, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Amém, aleluia. Se você pegar os princípios que foi falado nesta manhã Glória a e Deus. aplicar eles na sua vida. Porque senão, sem Deus, nada podeis fazer. É verdade. Aleluia, Jesus. Essa é a verdade. A verdade que transforma, a verdade que liberta. Eu não prego para ninguém ir para o inferno. Eu prego para ir para o céu. Por isso que eu prego assim. Se você ouvir, obedecer e servir, você está salvo. É isso que é a pregação. A palavra de Deus é para nos salvar, nos libertar, nos curar, nos deixar parecido com Cristo. Ele é o nosso advogado. Você tem uma causa difícil, Ele vai tratar. Ele é advogado. Glória a Deus. Se você não conseguir passar pelo mar, Ele vai fazer você andar por cima dele. Mas as águas não vai te submergir. Aleluia. Se você tem medo do fogo, não se preocupe, ele não arderá em ti. Amém. Glória a Deus. Porque Deus não vai permitir. Quando eu tinha 6 anos, a cama que eu dormia era colchão de palha. Não sou velha não, né? Mas eu sou lá do interior e o colchão de palha ficou usando muito tempo. Eu tinha 6 anos e o colchão de palha pegou fogo com Dorme Bem, que era o nome do negócio lá que matava mosquito à noite. Queimou tudinho, minha mãe estava na igreja orando. Quando ela chegou, olhou para casa e o fumo, a fumaça subindo. No interior as casas têm telha de barro, né? Vermelho, e tem as madeiras assim, então tem um vão assim entre a telha, a madeira e a parede, né? E quando ela chegou, ela olhou, ela viu a fumaça. Quando ela saiu correndo e entrou dentro de casa, a cama estava em chama, eu no meio com 4 tranças, porque eu tinha o triplo de cabelo, né? Que a gente vai perdendo cabelo pela vida. 4 tranças, 2 para frente, 2 para trás, um vestidinho branco de sei lá, né? Que eu não sei do que era. E eu tava lá e tudo ardendo em volta, e Osiana com 6 aninhos, deitadinha, sem se queimar. Aleluia. Não sobrou nada do colchão. E eu não fui queimada. Glória a Deus. Meu cabelo não queimou. Aleluia. Meu vestido não queimou. Aleluia. Sabe por quê? Eu posso falar isso hoje. O fogo não arde em nós quando Deus quer nos livrar. Aleluia. Glória a Deus. Não arde. Ai, Sheisomai. A dor que você sente, se é algum espírito, hoje você pode mandar embora e ela vai para a cruz, porque foi lá que Jesus deixou. Amém. Amém? Amém. Então eu quero te convidar a se pôr de pé. E quero perguntar nessa hora, quem recebeu essa palavra? Amém. Aleluia. Quem sente que era para você essa palavra? Glória a Eu Deus. sou a primeira, porque quem prega, Deus trata primeiro, para depois falar, viu? Tem alguém no nosso meio que nunca declarou publicamente? Não estou falando, vai, eu vou na igreja, estou na igreja, vou não sei quanto tempo, mas nunca